o Evangelho de João. Nós vimos até aqui, né, que é um evangelho diferente dos outros. Os outros evangelhos são chamados de sinóticos, por quê? Porque retratam ou relatam, né, o que aconteceu na estada de Jesus Cristo nessa terra, de ângulos de pessoas diferentes, mas contam praticamente a mesma história, né, com a historicidade, aquilo que aconteceu. O evangelho de João é um evangelho diferente dos outros. O discípulo João era o discípulo amado, era aquele discípulo que andava mais perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, com certeza, ele tinha um acesso a Jesus que os outros talvez não tivessem. Porque realmente, em momentos de maior importância, João sempre esteve presente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós começamos, no culto passado nós fomos aqui até o versículo 13, e hoje nós vamos aqui ver apenas um versículo, João 1, 14. João 1, 14, onde diz a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a glória como do unigênito do Pai. Amém? Senhor Deus Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui vivos, termos saúde, termos condições físicas, disposição mental, vontade, independente de qualquer coisa, de estar na tua igreja, Senhor, que é a reunião dos irmãos, daqueles que creem em Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então quero te pedir, Senhor Deus, clamando a teu santo nome, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá entendimento da tua palavra, que nós possamos ser edificados, Senhor Deus, com o que vem da tua palavra, que na minha boca não saia nada que não seja direcionamento do Espírito Santo, para engrandecimento da minha alma e da alma dos irmãos. Porque a tua palavra diz que tu sondas os corações e quadrilha os pensamentos, penetra até mais profundo do coração humano. Tu sabes todas as nossas vaidades, todos os nossos desejos, maus e bons. Tu sabes todas as nossas intenções, mais e boas. Então o que nós queremos, Senhor Deus, é que seja menos de nós e mais de Ti. Que a Tua palavra nos lave a mente, nos lave o coração e que nos transforme, Senhor Deus, a cada dia mais em pessoas mais parecidas com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós te pedimos no poderoso nome de Jesus, e aqueles que concordam digam amém. Bom, amados, a palavra diz que o Verbo se fez carne. O verbo, diz o apóstolo João no início, que no princípio era o Verbo. No princípio remete a Gênesis, quando fala que no princípio Deus criou todas as coisas por meio da palavra, o Verbo. Então é um mistério que existe, que nós só vamos entender esse mistério quando nós estivermos na glória, quando nós estivermos habitando novos céus e nova terra. Até lá nós não vamos ter essa compreensão. O que nós temos na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é a explicação do que é necessário sobre a pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que nós conheçamos aquele, o Criador, o Todo-Poderoso, com o qual nós tentamos, e graças a Deus, aqueles que seguem o caminho, conseguem se religar. Religião, os estudiosos sempre dizem, Religião significa religar. O que se religa? Se religa a algo que está desligado. Quando nós somos criados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, nós estávamos ligados a Ele de uma forma tão íntima, de uma forma tão maravilhosa, certo? Porque você imagine o seguinte, tem gente que cria um cachorro, eu já criei um cachorro que eu era muito apegado ao cachorro, Mas existem pessoas hoje que até tratam cachorro melhor do que seres humanos. Gastam mais dinheiro com um cachorro do que com um filho, do que com um outro ser humano. Você imagine o seguinte, você nem criou, Aquilo é uma criação de Deus, você apenas
criou no sentido de dar comida, dar bebida, limpar as fezes e levar para passear. Aqui nós estamos falando de criar no sentido de fazer do nada, no sentido de não existir e agora existe. Quem tem esse poder é Deus. Então Ele criou o ser humano. E quando Ele criou o ser humano, foi para ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele, com o Criador, com Deus. Esse relacionamento tão pessoal que lá em Gênesis nós lemos que ao cair da tarde, Deus vinha passear no jardim e conversava com Adão. Você imagina que coisa maravilhosa? O Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, chegar para a sua criação, um ser humano, e conversar com ele como quem está conversando com um amigo no banco de praça. Que acesso incrível, que acesso maravilhoso. O acesso de Adão com Deus era tão maravilhoso, era um acesso tão incrível, era um acesso tão abençoado, que determinado dia, Deus olhou para o homem e viu que tinha algo que não estava legal. Adão não reclamava de nada, Adão era feliz, vivia, nós vimos aqui na série de Gênesis, que o homem foi criado do pó da terra, fora do paraíso, do pó da terra. E ali Deus criou o homem da terra, do pó, soprou nas suas narinas vida, e pegou aquele homem e colocou num jardim chamado Éden. Jardim do Éden, um local de bênção, um local abençoado, um local onde plantando tudo nascia, um local onde já tinha frondosas fruteiras, sem nenhum homem ter plantado. Mas a palavra diz que Deus colocou ali o homem para ser o lavrador da terra, uma terra que não tinha pestes, uma terra que não tinha insetos que devoravam a lavoura. Então era tudo perfeito, era coisa fácil, era bênção. E aí Deus, quando você tem um relacionamento sincero com alguém, quando você tem um relacionamento sincero com um amigo seu, né? Você vê aquele seu amigo, você se encontra com ele em um local, você não precisa nem dar nenhuma palavra. Aquele amigo, ele já sabe se você está bem ou se você não está bem. Por quê? Porque ele tem um relacionamento de amizade com você, que ele lhe conhece. Né? Eu me lembro que agora o Carlinho está aí. Uma vez eu entrei no shopping, aqueles lojinha de posto de gasolina, o Carlinho estava me esperando lá. Na hora que eu entrei, eu não dei uma palavra. Ele olhou para mim e falou o que estava acontecendo comigo, sem eu falar nada. Sem eu falar nada, ele abriu a boca e falou o que estava acontecendo comigo. É isso que o relacionamento íntimo e sincero faz, com que uma pessoa conheça a outra, ao ponto de saber o que está se passando olhando para o semblante dela. E era esse o relacionamento que Deus tinha com o ser humano. Até então, o único ser humano, Adão. Agora veja que coisa maravilhosa. Deus identificou que tinha algo que faltava. E ele pensou o quê? Vou fazer uma auxiliadora. Vou fazer uma auxiliadora para esse homem que eu criei, para o varão que eu criei. E ali, Adão não pediu nada, Deus que notou que ele poderia ainda estar melhor do que era. E ali Deus fez ele cair em sono profundo, tirou a costela, fechou o lugar, a carne, e daquela costela fez uma criatura, outro ser humano, na verdade, que foi chamado de mulher por quem? Por Adão. Não foi Deus que disse, vou criar uma mulher. Não, eu vou criar aqui o feminino para o Adão, que é do sexo masculino. E criou. E Adão chamou ela de mulher, ou varoa, porque dele foi tirado, do varão foi tirado, então era varoa. Então veja que maravilha, você tem um relacionamento íntimo com Deus ao ponto de Ele saber as suas necessidades, sem mesmo você saber. Porque Adão não sabia o que era mulher. Não existia. Adão não tinha falta de mulher. Não existia. Como é que eu vou sentir falta e necessidade de algo que eu nunca vi, que eu não sei, que não existe? Mas Deus,
Ele penetra no nosso coração, Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe tudo aquilo que precisamos. E Deus fez ali a varoa para o varão, fez a mulher para o homem, e o homem mesmo chamou, né? Disse que é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue. Por isso será chamado varoa, porque do varão foi tirada. Imagine os momentos de alegria que essa família teve até a entrada do pecado. Imagine aí os momentos de felicidade, de alegria, Tu imagina aí aquele momento, eu estava assistindo um filme ontem, uma série, né, na verdade, e mostrava, né, aquela praia, aquela cabana na beira da praia, aí a câmera vem mostrando assim a beira da praia, e aí ali, aquele cara ali conversando, não era nem casal, era ele com uma prima, amiga, conversando, é um clima tão gostoso que dá vontade de você estar lá. Imagine Adão e Eva, um casal, sem a má influência do pecado, sem os maus desejos, sem as invejas, sem as cobiças, sem os maus desejos sexuais. Imagine aí, aquele casal em um local perfeito, onde tinha de tudo, e o principal, a presença de Deus, todo o tempo e todo dia com eles. Imagine como era feliz aquele lugar. Mas, porém, contudo, todavia, nós sabemos o que aconteceu, né? Nós sabemos o que aconteceu. Apareceu ali o tentador que possuiu um animal da criação de Deus, a cobra. Na época era diferente dessa cobra de hoje, porque tinha perna, andava sobre as pernas, né? Nós vimos que no Quixadá encontraram um fóssil de uma cobra com 4 pernas, né? 4 patas. E ali entrou o pecado. E ali entrou o pecado e acabou com esse relacionamento íntimo e sincero entre Deus e o ser humano. Porque naquele momento ali, quando Adão pecou junto com Eva, que eles ouviram a voz do Criador no cair da tarde, Adão, cadê você, Adão? Eles se esconderam. Viram que estavam nus, tiveram vergonha, fizeram para si roupas de palha, de folha, cobriram as vergonhas, cobriram os órgãos sexuais, se esconderam, como se nós pudéssemos nos esconder de Deus. E Deus disse: por que tu se esconde, Adão? Senhor, porque eu estava nu e senti vergonha. Adão, e quem foi que disse para você que você estava nu? Adão, quem foi que disse para você que é vergonhoso agora a nudez? Até então não era. Porque antes não tinha malícia, né? Antes não tinha o mau desejo. Antes não tinha o pecado. E existe até hoje as pessoas que acham que é bonito e é normal andar nu. Tem as praias de nudismo, tem os campos de nudismo. Teve lá o Woodstock 99, onde cantores, né, aquele guitarrista daquela banda Red Hot Chili Peppers, tocou o show todinho completamente nu. E as pessoas nuas, é paz e amor. A paz e amor resultou em vários estupros, resultou em 3 mortes oficiais e mais de 1.200 feridos. A paz e amor do mundo é essa. Mas a paz e amor que Adão tinha com Eva e com Deus era verdadeira antes do pecado. Antes do pecado. Porque depois do pecado, o que foi que Deus fez? Primeiro, amaldiçoou, não a serpente, mas aquela entidade que estava por trás dela. Muito embora ainda sobrou para a serpente. Porque ele disse: agora rastejará sobre o teu ventre, comendo o pó da terra. E ali ela perdeu as pernas e saiu rastejando sobre o pó da terra. Para a mulher ele disse: você terá filhos com muitas dores. Com muitas dores. Tem mulheres que até hoje morrem no parto. De tanta dor, de tanta complicação. Culpa do pecado. Disse mais para a mulher: o teu desejo será contra o do teu marido. Tu tentará dominá-lo, mas ele te dominará. Está explicado, e as pessoas não vão ler a Bíblia. Está na Bíblia. E para o homem ele disse: tirarás
o teu sustento do suor, do teu rosto, do teu trabalho. A terra agora vai ter espinho, vai ter peste, vai ter praga, vai ter doenças, e você vai ter que tirar o seu sustento com o suor. Por isso que nós temos que trabalhar diariamente para sustentar a nossa família, e não é fácil. Por que não é fácil? Trabalho é um castigo, meu irmão. O trabalho dignifica o homem. Trabalho é um castigo. E a Bíblia diz o quê? Aquele que não trabalhar, não coma. Aquele que for preguiçoso, que for vagabundo, não coma, morra de fome. Porque não é porque é um castigo que você não vai fazer. Ao contrário, você tem que, sim, sobreviver dessa forma, se quiser sobreviver. Então isso tudo, consequência do pecado, nos afastou de Deus. Nos afastou do Altíssimo, ao ponto de existir em casas de swing, meu irmão. Ao ponto de existir casa de prostituição. Ao ponto de existir passeata gay. É o ser humano se reunindo e se encontrando em lugares para a prática de perversão sexual. É o ser humano, ao invés de querer se religar com Deus, se distanciando a cada dia mais e mais de Deus. E aí nós temos os intermediários também. São aqueles que nem são depravados, como os que frequentam esses lugares que eu falei, mas também não são aqueles que realmente têm o Espírito Santo, que realmente têm Jesus Cristo como seu Salvador. São aqueles que acham que dá para fazer um arrumadinho. Eu vou na igreja no domingo, me benzo e dá tudo certo. Eu vou num terreiro de macumba, eu dou bebida para o preto velho, está tudo certo. Eu vou no centro espírita, eu vou invocar os espíritos que não são espíritos, nós sabemos que são demônios, anjos caídos, que a Bíblia nos relata, mas não, nós vamos aqui invocar os espíritos na mesa branca e vai estar tudo certo. E não está não, meu irmão. E não está não. Sabe por quê? Porque se nem dentro de uma igreja evangélica, se você não estiver bem alinhadinho, se você não estiver estudando a palavra, para saber discernir o que é palhaçada, o que é escárnio da palavra, só o que tem hoje à noite, uma hora dessa aí, é uma ruma de igreja que se diz evangélica, com escárnio da palavra. Escárnio de várias formas, desde aqueles que falam em paz e amor, Jesus te ama, que é um escárnio da palavra, porque a palavra fala de arrependimento, de mudança, até os milagres de macumbaria, de magia. Tem um vídeo rodando agora aí na internet, está rodando aí, tem uns caras criam uns páginas no Instagram, no TikTok, não sei o que gospel, notícia gospel, não sei o que gospel, e usam um nome que como se desse uma credibilidade para a pessoa achar o seguinte, não, se está nessa página aqui é verdade. E aí está rolando agora aí uma palhaçada sem tamanho. Uma mulher com a filha, que passaram em frente a um local aí que eles moram, e todo ano tem várias árvores, e várias árvores dão, floram, ficam bonitas e tudo. E tinha uma árvore igual às outras, da mesma espécie, que não florava, que não ficava bonita igual às outras. Aí ela, meu filho, como pode? Só as outras árvores são bonitas, essa não fica. Pega ali o óleo. Pegou o óleo. Aí pegou o óleo e ficou jogando na árvore, dizendo, eu decreto vida, eu profetizo vida, eu decreto que... Tu decreta o quê, rapaz? Tu decreta coisa nenhuma. Quem decreta é Deus. E aí fica naquela macumbaria gospel. E aí sabe o que aconteceu? A árvore florou. A árvore florou, aí a mulher gravou um vídeo contando essa história, botou na internet, as pessoas assistem, eu estou arrepiado, os comentários, eu estou arrepiada, eu estou encantado, está encantado mesmo, porque é macumba, tem que ficar encantado mesmo. Ei, meu irmão, tu sabe o que é milagre? É o cara ser casado e não trair a esposa. Tu sabe o que é milagre? É a mulher ser casada e não trair o marido e ser submissa ao seu marido. É o cara ser casado e sustentar a sua esposa, sustentar a sua família. Isso aí é milagre, porque é mudança de caráter. É o milagre verdadeiro que a Bíblia fala. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus.
Mas as pessoas querem magia, macumbaria. E aí ficam desviando a adoração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para uma árvore. É bíblico isso, é, pessoal? É não. E se não está na Bíblia, tem um ditado que ditado não, porque no direito a gente não chama ditado, né? Nós chamamos de um brocardo jurídico. Tem um brocardo jurídico que diz: o que não está nos autos, não está no mundo. Serve para a Bíblia, meu irmão. Se não está na Bíblia, não é de Cristo. Sabe qual é a passagem que tem na Bíblia sobre a árvore? Jesus, andando com os apóstolos, sentiu fome. Jesus sentiu fome. E viu uma figueira de longe. Um pé de figo. Aí ele se aproximou da figueira. Quando ele se aproximou com fome da figueira para pegar um figo, viu que não tinha nenhum figo na figueira. Foi o que Jesus fez? Nunca mais você vai frutifar, vai dar frutos. Nunca mais você será frutífera. Nunca mais, ó, amaldiçoou. E aquela figueira que era bem verdezinha, só não tinha figo, mas era bem verdezinha. De repente secou de imediato. Ficou seca, caiu todas as folhas, parecia que estava no meio do deserto, parecia que estava no meio do sertão do Ceará. E os apóstolos ficaram tudo espantados. A passagem que eu tenho na Bíblia sobre árvore é essa. Eu não tenho Jesus dizendo: figueira, dê fruto agora, eu decreto vida na figueira. Não tem isso, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele veio para o que era seus. Jesus não veio para pé de planta, não. Ele veio para o que eram seus. Eram quem? Os judeus. Mas aquele que ele veio para ele, os judeus, não o receberam. Não creram no seu nome. Mas isso já estava no plano de Deus, sabe por quê? Porque senão só quem seria salvo seria judeu. Nós, gentios, nós que não somos judeus, estaríamos condenados ao fogo eterno no inferno. Já pensou? Qualquer coisa que você fizesse, até porque qualquer coisa que você faça não adianta, você vai para o inferno do mesmo jeito. A maior bondade que o ser humano fizer, a maior que você imaginar aí. Imagine aí um cara que tem 10 bilhões de dólares, ele pega esse dinheiro e dá todo para os pobres, todo. A maior bondade que você imaginar. Não paga o menor mau pensamento que você teve hoje. O menor, aquele mau pensamentozinho menor, que é contar a palavra de Deus que você teve hoje, a maior boa ação que qualquer pessoa possa fazer, não paga o pecado do menor pensamento maligno que você teve hoje. E o que fazer então? Se eu estou desligado de Deus, o que fazer então? Se eu não tenho mais a comunhão com Deus desde Adão, devido ao pecado original? Aí veio a religião. Não no sentido pejorativo que existe aí desde a época dos primórdios, no sentido de religiosidade humana, de práticas humanas, mas no sentido de lhe religar com o Criador. E como é que você pode ser religado com o Criador? Como é que você pode ser religado com Deus, aquele que nos criou, que sabe o que nós precisamos, que pode nos dar tudo, cura de doença, vida com abundância nessa vida ainda, e o melhor e principal, pode nos dar salvação? É crendo em Jesus Cristo. Por isso que o plano de Gênesis 3,15, que viria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, concretizou-se aqui em João 1,14. Lá em Gênesis 3,15, Deus disse que viria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, viria um gerado só pela semente da mulher, sem a participação da semente do homem. Seria homem, nasceria e venceria Satanás e suas hostes malignas. E aí Gênesis 3,15 se cumpriu em João 1,14. Olha que, meu irmão, essa declaração de João 1,14 é maravilhosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que Deus é esse, meu irmão? Que desce da sua majestade, que desce do seu trono de poder. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se tu cria um bicho e aquele bicho te morde, o que é que tu faz com ele? Não é qualquer mordidinha não, estou falando morder de arrancar o pedaço.
Foi o que o ser humano fez com Deus. E como é que ele retribui? Ele vem, ele mesmo vem, de uma forma que aí nós, como eu disse, nós só vamos entender na glória, porque Deus é um só, mas ao mesmo tempo Ele é três, porque Ele é Deus Pai, é Deus Filho, que é o Verbo, que no princípio estava com Deus, Ele era Deus, e nada que foi feito existiria se não fosse feito por meio dEle. Então tudo foi feito por meio dEle, por Ele e para Ele. O começo do Evangelho de João é para explicar isso. É para que nós entendamos isso. Não tem essa história de ninguém explica Deus. A Bíblia explica Deus. Explica aquilo que é necessário para que nós nos religuemos a Ele. Explica aquilo que é necessário. Ela dá o caminho. E qual é o caminho? Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Porque até então os homens tentavam aplacar a ira divina matando as virgens, matando o primeiro filho, tocando fogo nas virgens. Era uma forma de aplacar a ira divina, porque eles não entendiam como era que fazia. Mas isso não se aplica aos homens da Idade Média que continuaram fazendo essas coisas, não se aplicam aos homens desde que existe João 1,14, Deus habitou entre nós. Deus habitou entre nós, se fez carne. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meu irmão, Jesus Deus cheio de graça. Deus cheio de graça. Nós temos passagens, como aquela que eu já falei aqui da mulher, que soube que Jesus estava no local, e ela foi até lá sem ser judia, ela era de outro povo, mas acontece que Jesus veio para o que eram os seus. No início era para isso, para o judeu. E aquela mulher chegou para Jesus pedindo um milagre. E ele disse: não convém tirar a comida da boca dos filhos para dar para os cachorros. Chamou a mulher de cadela. Só que, meu irmão, existe uma coisa chamada humildade que aquela mulher tinha. E ela reconhecendo ali que aquele homem era Deus, sabendo do local dela, da hierarquia, ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus senhores, dos seus donos. E Jesus disse que ela tinha uma fé muito grande e que ela podia ir embora porque a filha dela vivia. Ela conseguiu um milagre se humilhando. Amém? Ele veio cheio de graça, ele não veio para matar ninguém. Quando foram pegar no jardim do Getsêmani, Malcom, que era um dos servos do sumo sacerdote, avançou em Jesus e Pedro puxou uma espada e cortou a orelha de Malcom. E Jesus disse: para, Pedro. E pegou a orelha de Malcom no chão e colocou no canto de novo. E disse: aquele que vive pela espada morrerá. Ele não revidou a ninguém. A palavra diz que ele foi como uma ovelha muda para o abatedouro. Pilatos disse: tu é rei do judeu? Ele disse o quê? Tu dizes. Ele nem abriu a boca para dizer que era rei. Sendo conduzido até a morte. Porque ele tinha uma missão para cumprir, meu irmão. Deus amou o mundo de tal maneira, não é Jesus te ama. Deus, Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus entregou a própria vida em obediência, porque ele era obediente a Deus Pai. Por isso que ele entregou a própria vida. Não tem essa historinha de Jesus te ama, ele está no teu barquinho, vai dar tudo certo. Ou tu é obediente ou vai dar tudo errado. E a Bíblia tem regra para tudo. A Bíblia tem regra para tu ser filho. A Bíblia tem regra para tu ser pai. A Bíblia tem regra para tu ser vizinho. A Bíblia tem regra para tu ser patrão, para tu ser empregado, para tu ser marido, para tu ser esposa. Ou tu segue, meu irmão, ou tu vai ser infeliz. Ou tu segue, ou Deus vai te corrigir. Aquela historinha de Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, é mais uma mentira gospel.
Lá em Salmos 5,5 diz que Deus abomina o pecado e abomina todo aquele que pratica iniquidade, ou seja, todo o pecador, aquele que vive no pecado e acha que está tudo normal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus morando no nosso meio, meu irmão. E nunca mais ele foi embora. Vou já explicar. Cheio de graça e de verdade. Tudo que ele falava era verdadeiro. Por isso que os inimigos odiavam a ele, queriam matá-lo, mas demorou para conseguirem fazer isso. Porque com a palavra ele trazia a verdade. Como, por exemplo, quando as crianças estavam exaltando o nome de Jesus do lado de fora do templo, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, dizendo que ele era o bendito do Senhor, o Santo de Israel, e os fariseus repreenderam Jesus. Não está ouvindo o que eles estão dizendo, te chamando de Deus? Aí ele disse: acaso vocês não leram que da boca dos pequeninos sairão os altos louvores? E aí eles lembravam da lei e iam embora. Porque a verdade cala mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Meu irmão, aquele povo viu a glória de Deus em Jesus Cristo. As pessoas chegaram, nós vamos ver aqui mais na frente, os 7 milagres que foram narrados no Evangelho de João. Um deles, a cura do cego de nascença. A palavra diz que nunca na história da humanidade você ouviu falar de um cego de nascença voltar a enxergar. Nunca. Foi a primeira vez na história da humanidade. E aí os fariseus chamaram aquele cego e perguntaram: o que foi que aconteceu? O que foi que ele disse? Eu era cego, agora eu enxergo. A verdade, meu irmão. É como chegar para um convertido hoje: rapaz, foi o que aconteceu, cara. Nós não vamos para o Fortal, não vamos para o Carnaval, não. Nós não vamos lá para a bebedeira com os irmãos, com os amigos, não. Não, eu era embriagado, hoje eu sou sóbrio. É Jesus, meu irmão, na nossa vida. Eu era mulherengo, hoje eu sou casado. Eu era adúltero, hoje eu sou fiel. Eu era ladrão, hoje eu sou trabalhador. É Jesus Cristo na minha e na tua vida. Amém? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que é unigênito? Único. Único filho, unigênito, de Gênesis, de filho, de nascido. Único filho do Pai. Era o único filho. Deus, Pai, tem um único filho, que é Deus Filho, porque é Deus igual a Ele. E tem aí uns hereges, em algumas igrejas aí, tem um vídeo até aí, uma igreja parece que é grande, tudo aquelas igrejas pretas, o cara dizendo que Ele é Deus. Porque se eu sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, eu sou Deus também. Um herege, falando blasfêmia, enganando multidões. Sabe por quê? É muito mais fácil eu chegar aqui e dizer que tu é um Deus, porque tu é filho. Se tu é filho de Deus, tu é um Deus. Do que eu dizer assim: ei, meu irmão, para de assistir pornografia. Ei, meu irmão, para aí com a conversinha no WhatsApp com aquela mulher ou com aquele cara. Ei, meu irmão, para de enganar os outros, vendendo coisa por um preço que não é para vender, vendendo coisa por um peso adulterado, vendendo coisa errada, pegando dinheiro dos outros, enganando os outros. É muito mais fácil eu dizer: Jesus está no teu barquinho, cara, vai dar tudo certo. É emoção, sabe? É o que está cheio nas igrejas aí. É que Jesus está no teu barquinho, que Jesus te ama, que vai dar tudo certo. Como é que aquele pastor sabe que Jesus te ama, meu irmão? Só quem sabe se tu é convertido de verdade ou não é Deus. Se tu não é convertido, Deus não te ama não, Ele te abomina. Ele é teu inimigo. A única maneira de você ser amigo de Deus é por meio de Jesus Cristo, de coração sincero, de coração aberto, de quebrantado. E não adianta dar jeitinho não. Eu tenho visto gente cometer pecado, aí dá uma porcaria errada na vida dele. Aí ele diz, em vez dele parar e dizer:
Meu Deus, esse pecado que eu estou cometendo está fazendo acontecer isso aqui. Não, sabe o que ele faz? Ah, cara, eu nem te conto. Aconteceu isso, mas aí sabe o que vai acontecer? Ele não diz, eu vou parar de fazer esse pecado, não, eu vou continuar fazendo esse pecado, mas eu vou fazer de outro jeito, que agora vai dar certo. Aí ele vai e faz de outro jeito, dá errado de novo, meu irmão. Porque não tem bom. Se pecou, vai ter consequência. Amém? Difícil dizer amém para isso, é difícil. Se pecou, vai ter consequência. Deus pode aliviar? Pode, se for um coração contrito, sincero, verdadeiro. Deus pode até amenizar ou tirar a consequência, mas a regra é, se pecou, vai ter consequência, amém? Agora, se tudo ali para frente começou a agir sem aquele pecado mais, não vai ter mais consequência de pecado. Não vai ter mais. E por que não tem mais consequência de pecado? Porque agora tu começou a fazer as coisas da forma correta. E por que tu passou a fazer as coisas da forma correta? Porque agora entrou um cidadão na tua vida chamado Jesus Cristo. E aí é que viva Ele, não eu. Que Ele cresça, eu desapareça. Que as pessoas olhem para mim e para você e vejam na nossa vida, na maior parte do tempo, uma conduta cristã. Uma conduta de Jesus Cristo. E não uma conduta de Carlos, de Raimundo, de João, de Pedro, de Paulo, de Maria, de Joana. Mas que vejam uma conduta de Jesus Cristo. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, a glória do homem que ressuscitou outro. A glória do homem que com a palavra disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro reviveu e veio para fora. Poder para dizer, teus pecados estão perdoados. Ninguém na história da humanidade tem esse poder. Só Deus. Só Ele tem esse poder de dizer, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, pecado perdoado é a maior bênção que um ser humano pode receber. Porque a palavra diz, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E nenhum de nós tem condição de ser santo sem Jesus Cristo, amém? Nenhum de nós temos condições de ver a Deus se nós não tivermos Cristo na nossa vida, se nós não vivermos Cristo. É fácil? É não, meu irmão. Mas sem Jesus não é que não seja fácil, é impossível. É impossível uma pessoa sem Cristo ver Deus. É impossível uma pessoa sem Cristo ir para a glória, ir para a vida eterna. Ela vai para o inferno, não tem bom. É impossível, ela pode fazer o que quiser. E as pessoas não entendem isso, meu irmão. Não é por merecimento. Ninguém merece. Tem ninguém aqui melhor do que ninguém do mundo, não. Nós somos santos, é diferente. O que é santo? Separado. Nós buscamos diariamente, mesmo com o mau pensamento, mesmo com os maus desejos, mas nós com a nossa racionalidade, nós queremos viver conforme a palavra. Então nós buscamos diariamente nos separar do pecado para Cristo. Às vezes pode acontecer do crente pecar, mas tem que ser um acidente, não pode ser uma constante. Senão não é crente. Porque o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Então o Espírito Santo está todo tempo me convencendo que isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E vai ter juízo, vai ter juízo, vai ter juízo. Então, para o povo do mundo, meu irmão, já era. Agora eu não tenho como saber quem é que vai morrer no mundo e quem antes de morrer vai ser um escolhido, é um escolhido de Deus e vai ser resgatado do pecado e vai ter os seus pecados perdoados e vai estar conosco na glória. Eu não tenho como saber. Para finalizar, a Bíblia condena que nós julguemos no sentido de dar sentença. Fulano foi para o inferno, fulano foi para o céu. Eu não tenho como dar essa sentença, só Deus tem como dar essa sentença. Agora, julgar comportamentos é obrigação de todo e qualquer crente. Eu já repeti esse versículo aqui nesses 5 anos, acho que 1 milhão de sei lá quantas mil vezes. Não sejam cúmplices
com as obras infrutíferas das trevas. Antes, reprovai-as. É nossa obrigação reprovar as obras infrutíferas da treva. Nós não podemos receber um WhatsApp de pornografia e só apagar. Nós temos que mandar um áudio de volta. Ei, meu irmão, isso aqui vai destruir tua vida. Isso aqui vai destruir tua mente. Isso aqui vai destruir o teu casamento, se tu for casado. E não mande para mim mais não. Em nome de Jesus eu lhe repreendo. E apaga aquilo. Nós não podemos ser cúmplices, nós não podemos ver um casal não, que casal é macho e fêmea. Nós não podemos ver uma dupla andando em Guatemi de mão dada, um homem, uma mulher e uma mulher, e achar aquilo normal. Não é normal, não é normal, meu amigo, é pecado. É pecado. E uma coisa que eu venho alertando há mais de 15 anos, 15 anos que eu venho alertando sobre isso. Já teve gente que riu, já teve gente que ignorou, já teve gente que disse, rapaz, que conversa. Agora se concretizou. Na Alemanha, os zoófilos, o que é zoófilo? São pessoas que têm relações sexuais com animais, com cachorro, com gato, com cavalo, com jumento, com bezerro. Os zoófilos estão exigindo na Alemanha que aqueles LGBTQI, mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, no final tem a letra Z, para incluir o zoófilo como sendo alguém que deve ser respeitado no meio da sociedade. Então não vai demorar muito tempo não para você ver no Iguatemi o cara andando com a sua cabrazinha, dando beijinho na boca não. Se eu falasse isso para você há 20 anos atrás sobre 2 homens no Iguatemi se beijando, ou 2 mulheres no Iguatemi se beijando, na década de 80 eu falasse isso, iam rir, iam dizer que é nojento, iam dizer que isso é inaceitável. Agora vai hoje, tu, recriminar no Iguatemi. O segurança de Iguatemi chegou para mim e disse, doutor, se eu ver 2 homens se beijando, eu não posso falar nada. Se eu falar, a confusão é grande. Agora, quando eu vejo um casal, um homem e uma mulher se beijando de forma mais calorosa, eu vou lá e digo, ei, rapaz, aqui não pode não. Aí eu tenho que dizer, pensou? É para isso que nós estamos caminhando. É para isso que os nossos filhos e netos vão encarar lá na frente. E se não tiver no Evangelho, meu irmão, se não tiver na palavra, isso aqui não é brinquedo não, isso aqui é a vida do ser humano. Sabe o que é que pode acontecer? Um bisneto teu pode ser um namorado de jumentinho em Guatemi. Uma bisneta ou uma neta tua pode ser uma namorada de um pastor alemão andando em Guatemi, os 2 juntos, e que praticam uma aberração à noite na cama. Isso aqui é coisa séria que vai acontecer. Sodoma e Gomorra foi destruída como uma amostra grátis do que viria. O mundo se transformou numa grande Sodoma e numa grande Gomorra. Por quê? Porque o ser humano, quando é entregue às suas próprias paixões e desejos, ele só faz o que não presta. Ele só faz o que é abominável aos olhos de Deus. 2023 não vai ser um ano fácil, não. A humanidade não vai melhorar, não. Não vai parar de ter doença nem guerra, não. O Apocalipse já iniciou. Nós vamos ter aqueles 7 anos de grande tribulação, dos quais depois vai ter 3 anos e meio de aparente calma, e depois os outros anos e meio vai ser uma nojeira, uma tribulação, um sofrimento, nunca visto na história da humanidade. E sabe qual é o lugar seguro para tudo isso? Igreja. E tu sabe qual é o lugar seguro que garante que essas pessoas não irão passar por esse sofrimento no sentido eterno? Porque na tribulação nós estaremos aqui sim. A Bíblia me garante isso. Os caras que negam que a igreja está aqui na tribulação, eles fazem uma ginástica do tamanho do mundo para separar judeu de igreja, de grego, de gentio. É uma ginástica mental do tamanho do mundo que eles fazem. Aí a Bíblia destrói essa ginástica todinha quando diz que é um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo. É só a igreja que vai ser resgatada e não tem vinda secreta, não. Quando ele vier, quando Jesus vier resgatar a sua igreja, vai ser visível
todo mundo vai ouvir a trombeta, todo mundo vai ver Jesus Cristo. E todo mundo vai ver, sabe o quê? O crente sendo glorificado. Primeiro os que já morreram vão receber um corpo glorificado, ressuscitar, a sua alma se encontrará com o seu corpo novamente e virá com Cristo eles. E nós, os que estamos vivos, se estivermos vivos ainda na vinda do Senhor, como num piscar de olhos, receberemos corpos glorificados e seremos arrebatados ao encontro nos ares com o Senhor. Amém? E quem ficar aqui, meu irmão, já vai ter passado a tribulação. Vai ser agora a morte física mesmo. O próprio Cristo vai matar todo mundo. A palavra diz que o lugar da batalha vai ter um rio de sangue de 300 e tantos quilômetros por 1,5 metro de altura. Só de sangue dessas pessoas que ousaram guerrear contra o Senhor. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu irmão, eu vi a glória do Deus Pai Todo-Poderoso na pessoa de Jesus Cristo, amém? Mais alguém aqui viu essa glória de Jesus Cristo? Essas pessoas que escreveram aqui, João viu pessoalmente, olho, gente. Eu vi no tocar na minha alma. Eu vi no Espírito Santo vir habitar em mim depois disso. E eu vi nos milagres que Deus já fez na minha vida. Amém? Felizes os que não viram e creram, no sentido de ver Jesus pessoalmente. Mas todos nós que estamos aqui, já cremos no Senhor. Todos nós que estamos aqui, somos crentes em Cristo Jesus. Para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já fomos resgatados da morte no lago de fogo, para uma vida eterna em novos céus e nova terra. Amém?